Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos para, de pé, entoarmos os trechos do hino nacional e do hino a Pederneiras. Tietê hoje é hidrovia, uma história que vem de Minas. Três sertanistas na terra roxa, sementes da paz que aqui germinam. Fomos forjados de amores brasileiros, universo de cores, índios estrangeiros, universo de cores, índios estrangeiros. São bonitas nossas bandeiras, dizem bem alto de Pederneiras, dizem bem alto de Pederneiras. Somos irmãos, partes da mesma flor, destino do sangue e o azul do vigor. São muitas raças, encontros de amor, o mundo inteiro no meu interior. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras.
A ata da sessão anterior se encontra publicada no Diário Oficial Eletrônico do município. Expediente do Executivo. Mensagem número 20 de 2021, que encaminha o projeto de lei número 32 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares para apreciação do incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento vigente no valor de R$ 55 mil. Devo esclarecer aos nobres vereadores que o objetivo do presente projeto de lei é a suplementação de dotação orçamentária para incluir no orçamento vigente recurso de origem do Ministério Público do Trabalho em decorrência de multa aplicada em TAC, firmado com empresas da região, destinado exclusivamente para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, Covid-19. Diante do exposto e considerando a necessidade de utilização das referidas verbas, solicito que a apreciação da matéria se proceda em regime de urgência. Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e seus pares meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ivana Maria Bertolini Camarinha, Prefeita Municipal. Projeto segue para as comissões permanentes. Mensagem número 21 de 2021, que encaminha o projeto de lei número 33 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares para apreciação o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento vigente no valor de R$ 5 mil. Devo esclarecer aos nobres vereadores que o objetivo do presente projeto de lei é a suplementação de dotação orçamentária em solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, para realizar a adequação ao orçamento vigente em face do recurso federal a ser destinado ao programa Criança Feliz. Diante do exposto e considerando a necessidade de utilização das referidas verbas, solicito que a apreciação da matéria se proceda em regime de urgência. Ao ensejo, renova a Vossa Excelência e seus pares meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ivana Maria Bertolini Camarinha, Prefeita Municipal. Projeto segue para as comissões permanentes. Mensagem número 22 de 2021, que encaminha o projeto de lei número 34 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares para apreciação o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras, com recursos oriundos de emendas impositivas aprovadas por essa Casa de Leis e que foram alocadas nos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. O valor total do termo de fomento será de R$ 54.827,23, o qual se destinará às adaptações do imóvel cedido pela Prefeitura Municipal para a instalação da referida entidade, ali possa desenvolver suas atividades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Neste momento, passamos a indicar as emendas impositivas que 0018/2020, Ezequiel Lima, R$ 12 mil. 0028/2020, Joãozinho da Farmácia, R$ 22.827,23. 0029/2020, Regina Barrache, R$ 10 mil. 0032/2020, Danilo Alborguete, R$ 10 mil. Diante do exposto e considerando a necessidade de repasse urgente de verbas às entidades, solicito que a apreciação da matéria se dê em regime de urgência. Ao ensejo, e contando com a compreensão dos nobres membros da Câmara de Vereadores, renova a Vossa Excelência e seus ilustres pares meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ivana Maria Bertolini Camarinha, Prefeita Municipal. Projeto segue para as comissões permanentes. Mensagem número 23 de 2021,
que encaminha o projeto de lei número 35 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e seus ilustres pares, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a reformulação, adequação legal e modernização do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Pederneiras, CODIMP, do Fundo Municipal do CODIMP e da outras providências. Justifica-se o presente projeto ante indicação 65/2021, efetuada pela vereadora Ângela Vermelho, a qual solicitava a inclusão do inciso 14 ao artigo 6º da Lei 3.520/2018, constando a participação de uma representante titular e outra suplente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tendo em vista que a Lei 3.520/2018 já possui uma alteração realizada pela Lei 3.580/2019, houvemos por bem unificar ambas as legislações em uma nova lei, na qual já consta inclusive a indicação da nobre vereadora. Nessas condições, evidenciadas as razões que embasam a iniciativa, contará ela, por certo, com o aval dessa colenda Casa de Leis, requerendo, para tanto, a aprovação da presente propositura por unanimidade. Na oportunidade, renova a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração. Ivana Maria Bertolini Camarinha, Prefeita Municipal. Do Legislativos. Projetos. Projeto de lei número 31 torna obrigatório a execução do hino nacional e o hino do município de Pederneiras nas escolas da rede municipal de ensino. Autoria, vereador Adriano do Postinho. Artigo 1º. É obrigatório nas escolas públicas municipais o culto aos hinos nacional e o hino do município de Pederneiras. Parágrafo único. Essa obrigatoriedade é extensiva a todas as entidades educacionais, subvencionadas ou conveniadas com o município. Artigo 2º. Na primeira sexta-feira de cada mês deverá ocorrer o canto do hino nacional e do hino do município de Pederneiras, pelos corpos docentes e discentes das escolas. Artigo 3º. Nas escolas que não tiverem os pilares para hasteamento das bandeiras, poderão ser escolhidos alunos para segurar cada uma das bandeiras durante a execução dos hinos. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá auxiliar as escolas concedendo bandeiras e mídias com os hinos nacional e municipal. Artigo 5º. O Poder Executivo elaborará as normas de cerimonial para a execução do canto dos hinos, proporcionando ênfase para que haja necessária reverência a respeito. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, Adriano Camargo Alves, vereador. Projeto segue para as comissões permanentes. Projeto de lei número 36 de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de socorro aos animais atropelados e da outras providências. Autoria, vereador Bacana. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade do cidadão residente ou não no município de Pederneiras de socorrer os animais quando forem atropelados nas vias públicas, compreendo a pista, a calçada, o acostamento e o canteiro central. Parágrafo único. Esta norma se aplica aos motoristas, motociclistas e ciclistas. Artigo 2º. O Poder Executivo disponibilizará todos os meios que sejam de fácil acesso à população, com a finalidade de facilitar a possibilidade de denúncias. Primeiro, aquele que presenciar o atropelamento poderá se dirigir à delegacia de polícia para fazer o boletim de ocorrência, a fim de que a autoridade policial possa lavrar termo circunstanciado com a narrativa mais detalhada do fato registrado, com a indicação do autor do fato e rol de testemunhas da ocorrência do crime contra a fauna.
Segundo, quem atropelar animais fica submetido às sanções previstas no artigo 32 da Lei Federal número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Artigo 3º. O Poder Executivo estabelecerá ainda sanção monetária a ser imposta ao cidadão que for flagrado ou denunciado por atropelar e não prestar socorro ao animal. Primeira parte do valor arrecadado deverá ser repassada às instituições protetoras de animais cadastradas no município. Segundo, o percentual a ser repassado será definido pelo órgão municipal fiscalizador competente. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que for necessário a sua aplicação, no prazo de 180 dias a partir da data de sua publicação, e estabelecerá, inclusive, o órgão responsável pelas providências administrativas e de fiscalização. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, vereador Bacana e vereador Chapéu. Projeto segue para as comissões permanentes. Projeto de lei número 37 de 2021, que dispõe sobre a proibição do uso de veículos de tração animal com carga em área urbana e sua substituição por veículo de propulsão humana ou motorizada. Autoria, vereador Bacana. Artigo 1º. Fica proibido nos limites do perímetro urbano do município de Pederneiras a utilização de qualquer tipo de veículo de tração animal. Inciso 1º. Para efeitos desta lei, consideram-se: primeiro, animais sujeitos à proibição: equíneos, assínios, muares, caprinos e obovinos. Segundo, tração animal, todo meio de transporte de carga movido por proporção animal. Artigo 3º. A fiscalização de que trata esta lei será realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com apoio das equipes da Secretaria de Trânsito e Defesa Civil, ou, caso seja necessário, deverá solicitar apoio à Polícia Militar. Artigo 4º. A inobservância aos dispositivos dessa lei implicará na apreensão definitiva do animal utilizado e aplicação de multa no valor de 100 UFESP por animal. Artigo 5º. Os animais apreendidos serão encaminhados a uma associação de proteção de animais devidamente constituída e conveniada com o Poder Executivo Municipal. Caput 1º. Todo animal apreendido deverá ser submetido imediatamente ou no primeiro dia útil posterior ao da apreensão à avaliação veterinária, com emissão de laudo constando das condições de saúde física do animal. 2. Caso seja constatada a prática de maus-tratos ao animal apreendido, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá, num prazo máximo de 10 dias, realizar a comunicação do fato à Polícia Militar Ambiental, Delegacia de Polícia Civil e Ministério Público Local, para que sejam adotadas as medidas administrativa, penal e civil. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, vereador Bacana. Projeto segue para as comissões permanentes. Antes de ler o requerimento, gostaria de cumprimentar Sargento Bruno Piragini, do Corpo de Bombeiros. Gostaria também de cumprimentar o Cabo da PM, Bruno Ferraz. Também cumprimentar o Capitão da PM, Tiago dos Santos, que está presente na sessão. Requerimentos. Requerimento número 46 de 2021. Autoria, vereador Valgrana. Senhor presidente e nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie o Executivo, através de sua secretaria competente, para que seja informado se está publicada a listagem de pacientes aguardando exames no portal de transparência da Prefeitura, conforme preconiza a Lei Ordinária 3570/2019, de autoria do ilustríssimo senhor Marco Antônio Lisserra, o vereador Chapéu. Caso a listagem atualizada esteja publicada, solicito que seja informado o caminho correto para se chegar à informação e o link onde a mesma se encontra. Justificativa.
não é possível a esse vereador, bem como a diversos munícipes que vêm à procura deste para obter informações, conseguir as referidas listagens no portal de transparência do município. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, vereador Valgrana. Coloque em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra. Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 47 de 2021, autoria vereador Raul Cabeleireiro. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que seja oficiada a empresa Eixo, SP Concessionária de Rodovias S.A., solicitando que construa ou autorize a construção de passeio público na Avenida Lions Clube, arredores do trevo de acesso à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP 225, e na alça de acesso da saída 207 do mesmo trevo. Justificativa. Tal solicitação se deve ao fato de haver muito trânsito de pedestres naquela região, pois os mesmos caminham pela Avenida Lions Clube, passam por baixo da rodovia e sobem pela alça de acesso até chegar às vias locais do bairro. Como o local não possui passeio público e o tráfego de veículos é intenso e em velocidade mais altas, que em uma via local o perigo de acidentes graves envolvendo pedestres é muito grande. Câmara Municipal, vereador Raul Cabeleireiro. Coloco o requerimento em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 48 de 2021, autoria vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que seja oficiado o Executivo Municipal para que informe qual é a data planejada para a recolocação dos brinquedos das praças dos bairros Cidade Nova, Maria Helena e Antônio de Conte. Justificativa. Este vereador é abordado por vários pais, mães e familiares residentes nesse bairro, cobrando a recolocação dos brinquedos, que em muitos casos é a única opção de lazer para as crianças. Câmara Municipal, Eurípides Maciel, vereador Chapéu. Coloque em discussão. Ninguém vai fazer uso da palavra. Eu vou comunicar à prefeita Ivana e seus secretários que ontem e quase semanalmente nós temos andado nos bairros e estamos vendo várias praças com vários brinquedos destruídos, principalmente do Antônio de Conte, que sempre, na administração passada, o pessoal cobrava nós, né, cobrava o ex-prefeito e rapidamente ia consertar os brinquedos. E dessa vez, nós estamos agora fazendo a primeira cobrança. Tenho certeza que a prefeita vai estar nos ouvindo e ver se atende esse pedido para o bem-estar dos moradores do Antônio de Conte, do bairro Cidade Nova, os brinquedos lá, os balangos, está praticamente tudo arrebentado, foi tirado o brinquedo, e a gente tem passado, prefeita, nos bairros, e os pais e as mães cobram a gente, e aguardo uma resposta aí mais breve do executivo para melhorar os brinquedos dessas comunidades. Sem mais. Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 49 de 2021. Autoria, vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que seja oficiada a empresa Luz de Pederneiras, solicitando que informe quais os procedimentos que a mesma tem adotado para a manutenção de lâmpadas queimadas no município, sede e distritos. Que informe também se fazem ronda periódica nos bairros e distritos para verificação do serviço. Caso haja previsão de rondas, em quais horários? Qual o tempo médio de atendimento às solicitações de manutenção?
Quais os canais de contato são oferecidos à população? Quantas equipes estão disponíveis para executar o serviço de manutenção no município? Sede e distrito. Justificativa. Tal informação é necessária para que esse vereador possa esclarecer os diversos munícipes que o interpelam sobre esse tema. Câmara Municipal Eurípides Maciel, vereador Chapéu. Coloco em discussão. Ninguém quer fazer da palavra. Requerimento, gostaria primeiro de dizer para a empresa Luz, primeiro agradecer por todas as nossas cobranças que eu faço diretamente para a empresa Luz. Sempre que nós tem ligado lá e mandado os problemas dos 4 cantos da cidade e de alguns distritos, e eles têm atendido rapidamente. Mas a gente tem andado à noite nos bairros e tem visto muitas luzes queimadas em vários bairros da cidade. Antigamente, a outra empresa que prestava serviço na cidade, nós sabia que eles faziam ronda semanalmente na cidade, e nós gostaríamos de saber qual que é os procedimentos que a empresa Luz vem tomando na cidade. Porque até a presente data, a gente sabe que existe a empresa, que ela está fazendo o serviço, mas não sabemos como que foi contratada, qual que foram os critérios, e esses pedidos que eu fiz sobre os horários das rondas, qual o tempo médio da solicitação, quais os canais de contato, se está sendo oferecido para a população, quantas equipes estão disponíveis para executar esse serviço em nossa cidade. Então, é muito importante essas informações. E também, se a empresa, alguma pessoa da empresa estiver nos ouvindo, seria importante também passar esses dados para a Rádio Cultura, para estar divulgando para a população. Porque você veja bem, uma luz, muitas vezes, Ângela Vermelho, muitas vezes demora 2, 3 meses para ser ligado. Aí a pessoa, se ela tivesse ligado lá na empresa, com 24 horas, às vezes era ligado. E às vezes a pessoa não sabe da informação e fica esperando passar um vereador na rua. Muitas vezes tem que esperar o vereador passar para depois cobrar. E sendo que a pessoa ela tinha que ter essa informação, não só em Facebook, WhatsApp, mas sim em outros meios aí que favoreça a população. Então, por isso, estou fazendo esse requerimento e aguardo providências da empresa o mais rápido possível. Em nome do povo de Pederneiras. Tem mais. Quem for, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 50 de 2021. Autoria, vereadores Adriano Postinho, Danilo Albuquerque e Raul Cabeleireiro. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro nos termos do artigo 180, inciso 1º, letra B, regime de urgência especial para a moção de aplausos número 04/2021, pela importância e oportunidade que o tema traz. Outro sim, e uma vez aprovado o presente requerimento, que em seu bojo seja autorizado o uso da palavra antes do término desta sessão ao representante das polícias, civil e militar, bem como dos bombeiros. Sala das sessões, vereador Adriano do Postinho. Coloco requerimento em discussão. Palavra, por favor. Com a palavra, vereador Adriano do Postinho. Primeiramente, agradecer aos vereadores, a mesa e o pessoal que fez a colaboração. Eu já agradecer de antemão o pessoal que já chegou, o doutor Marcelo logo mais chega também. A moção imprescindível para nós aqui, demonstrarmos o nosso reconhecimento aos serviços prestados pela Polícia Civil e pela Polícia Militar.
A gente sempre fala polícia militar e bombeiros, sabe, mesmo sabendo que é tudo, são todos da são todos policiais militares, mas a gente sempre faz uma diferenciação, acho que é importante cada um ter uma oportunidade. E agradeço eles poderem estar fazendo o uso da palavra pós votação da moção. Obrigado. Continue a discussão. Ninguém gostaria de fazer uso da palavra. Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 52 de 2021, autoria mesa diretora. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos do artigo 180, inciso 1º, letra B, regime de urgência especial para os seguintes matérias: projeto de lei número 32/2021 do Executivo, projeto de lei número 33/2021 do Executivo, projeto de lei número 34/2021 do Executivo. Tal requerimento se deve à importância e oportunidade que o tema trazem, visto que se transferem o orçamento do município e a repasses de verba a entidades beneficentes. Câmara Municipal Eurípides Maciel, vereador Marco Antônio Lisserra, vereador Bacana e vereadora Ângela Vermelho. Coloque em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra. Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Indicações será lido pela segunda secretária Ângela Vermelho. Indicação número 71 de 2021, autoria vereador professor Marildo. Senhora Prefeita, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência como medida administrativa que seja criado estacionamentos para bicicleta em locais de grande fluxo de público, principalmente na região central, com a instalação de bicicleteiros. Justificativa. Tal indicação se faz necessário devido ao grande aumento de ciclistas em nosso município. Este ponto de bicicletarios facilitaria muito a vida dos ciclistas. Quando precisam vir ao centro, tem um local adequado para deixar suas bicicletas. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, em 1 de março de 2021, vereador professor Marildo. Indicação número 79 de 2021, autoria vereador Chapéu. Senhora Prefeita, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais sugere que seja oficiada a secretaria competente para que seja demarcada estacionamento exclusivo para viaturas de polícia em frente à Câmara Municipal de Pederneiras, na Rua Santos Dumont. Justificativa. Tal sugestão se deve ao fato desse vereador ser procurado pelos munícipes e comerciantes dos redores, que alegam que, em caso de emergência em horário comercial, não há lugar para estacionamento de uma viatura que venha atender uma ocorrência no local, onde existem residências, comércio, a sede do Legislativo, escola, entre outros. Plenário Dr. Alberto Clementino Moreira, 23 de abril de 2021, vereador Chapéu. Indicação número 80 de 2021, autoria vereador Raul Cabeleireiro. Senhora Prefeita, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais sugere que seja proposto pelo Executivo um projeto de lei para dispor sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados em áreas públicas de lazer infantil no nosso município de Pederneiras. Justificativa. A sugestão cria oportunidades de lazer e interação social para as crianças com deficiência no município, o que vai ao encontro da tendência de inclusão que vem tomando forma através da legislação dos últimos anos. Podemos citar como exemplo o caso específico da Lei Federal 13.146, de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, disponível no endereço www.planalto.gov.br/civ_03/13
3, ato 2015-2018-2015 da Lei 13.146.htm. Cabe destacar o dispositivo em seu artigo 42. Artigo 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo, ao lazer em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso. 1. O bem cultural em formato acessível. 2. A programa de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em forma acessível. 3. A manutenção em locais de importância cultural e espaço que ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. Inciso 1. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sobre qualquer argumento, inclusive sob alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Inciso 2. O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à superação de barreiras para a promoção de acesso a todo o patrimônio cultural, observada as normas de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Sendo assim, podemos afirmar que esse é um projeto de grande relevância social para o município de Pederneiras. Encaminho anteprojeto e fotos de brinquedos adaptados em anexo. Câmara Municipal Eurípides Maciel, 27 de abril de 2021. Raul Cabeleireiro, vereador. Indicação número 81 de 2021, autoria vereador Raul Cabeleireiro. Senhora Prefeita, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais sugere que a rua Júlio Antônio Dário, no bairro Altos do Alvorada, deixe de ser via preferencial. Justificativa. Tal sugestão é justificada pela segurança dos transeuntes, uma vez que os veículos transitam em alta velocidade e colocam em risco sua integridade física e a de terceiros, deixando de ser preferencial. Automaticamente seriam sinalizadas diversas paradas obrigatórias na via, diminuindo consideravelmente a velocidade média dos veículos em trânsito. Câmara Municipal Eurípides Maciel, 27 de abril de 2021, vereador Raul Cabeleireiro. Indicação número 82 de 2021, autoria vereador Raul Cabeleireiro. Senhora Prefeita, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais sugere que sejam tomadas providências para o tombamento do prédio da Escola Paroquial Coração de Jesus, onde atualmente funcionam a Câmara Municipal de Pederneiras e a Secretaria Municipal de Educação, localizada na esquina das ruas Belmiro Pereira e Santos Dumont, em conhecimento ao seu valor como patrimônio histórico e cultural do município. Justificativa. O aludido prédio tem grande relevância histórica para o município, visto que permaneceu em funcionamento por mais de 75 anos e contribuiu com a formação escolar e profissional de grande parcela da população de Pederneiras. Apesar de ter passado por várias reformas durante sua existência, a fachada do prédio ainda mantém grande parte de suas características originais, e é necessário que seja dada a devida importância à sua conservação. Também é preciso enxergar a oportunidade que advém do fato desta construção ser hoje patrimônio público, o que torna muito mais simples as tratativas para reforma e conservação do que se fosse uma propriedade privada, pois os custos trariam grandes insatisfações aos proprietários. Câmara Municipal Eurípides
Maciel, 27 de abril de 2021, vereador Raul Cabeleireiro. Indicação número 83 de 2021, autoria vereador Adriano Postinho. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a senhora prefeita municipal de Pederneiras que determine seja avaliada a desapropriação de área de terra situada no término do núcleo habitacional Antônio de Conte, à esquerda e ao término da Avenida Josefina Lorenzetti, para eventual fixação do distrito industrial. Justificativa. De modo geral, um distrito industrial consiste em uma rede de indústrias concentradas em determinado local, onde se materializam as relações industriais, utilizando-se mão de obras e insumo, originando produtos e obtendo economia de escala local. Um distrito industrial no local sugerido em Pederneiras será de suma importância para o desenvolvimento local e essa ideia poderá apresentar mais uma das saídas para a produção, geração de emprego e renda, além de proporcionar a arrecadação de tributos municipais. Daí a razão da presente indicação. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 27 de abril de 2021, Adriano Camargo Alves, vereador. Indicação número 84 de 2021, autoria vereador Chapéu. Excelentíssima senhora prefeita, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais sugere que seja providenciada a troca das lâmpadas das praças do bairro Leonor Mendes de Barro, Antônio de Conte, Vila Paulista, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Bela Vista, Jardim Modelo, Diviné e Bruno Cury. Justificativa. Como é notório que a Prefeitura está realizando a troca de lâmpadas em várias praças, atendendo assim os anseios dos munícipes, essa indicação trata-se apenas de um reforço para que as praças supracitadas sejam incluídas no planejamento o mais rápido possível, pois os moradores têm feito essa solicitação com bastante frequência. Câmara Municipal Eurípides Maciel, 27 de abril de 2021, vereador Chapéu. Indicação número 85 de 2021, autoria vereador Valgrana. Excelentíssima senhora prefeita municipal, nos termos regimentais, dirijo-me a vossa senhora e sugiro que, por intermédio do setor competente, seja realizado estudo para a realização de uma feira de artesanato ou semelhante nesse município, no recinto José Augusto de Carvalho Neto, sempre no segundo sábado de cada mês, para quando os casos de Covid estiverem regredindo significativamente. Justificativa. Há tempo que temos recebido pedidos dessa natureza e sabemos que há pessoas que sobrevivem com a venda de peças produzidas artesanalmente. Nesta feira poderia, além de artesanatos, contar com a arte e alimentação, por exemplo. Há bastante artesãos no município e um cadastro junto à Secretaria de Cultura forneceria um quadro real dessa atividade. Câmara Municipal, 29 de abril de 2021, vereador Valgrana. Indicação número 86 de 2021, autoria vereador Valgrana. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência como medida administrativa, ou seja, providenciado a instalação de um redutor de velocidade lombada ao longo da rua Júlio Antônio Dário, sendo um na altura do bairro Altos do Alvorada e outro na altura do bairro Jardim Alvorada. Justificativa. São constantes as reclamações, principalmente de moradores dos referidos bairros, das velocidades desenvolvidas pelos condutores de veículos, causando insegurança no trânsito. A rua Júlio Antônio Dário é hoje um corredor de acesso entre a área central e os bairros Marajoara e Maria Luísa, além do supermercado Confiança, na qual o trânsito de veículos é bastante intenso. Em ambos os sentidos,
ou que se faz necessário a instalação de redutores de velocidade. Plenário, Dr. Alberto Clementino Moreira, 29 de abril, vereador Valgrana. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. A moção agora. Gostaria de cumprimentar a presença do delegado de polícia de Pederneiras, Dr. Marcelo Bertoli Jimenez. Moções. Moção número 04 de 2021, de aplausos aos membros da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Autoria, vereador Adriano do Postinho. Submetemos à apreciação do plenário, na forma regimental, a presente. Moção de aplauso aos membros da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, pelos serviços que vêm prestando no enfrentamento do Covid-19. Considerando que todos aqueles profissionais, sua profissão com dedicação, amor e prazer em servir. Considerando que tais profissionais vivem com uma alta carga de tensão emocional e numa luta diária e incansável, uma vez que cumprem jornadas extenuantes de trabalho, considerando que o risco é sempre uma realidade na vida desses profissionais, pois que também estão expostos ao contágio do Covid-19 e as manifestações que porventura possam surgir. Considerando que esta tragédia mundial trouxe a todos insegurança e medo no dia a dia, também a esses profissionais. Considerando que eles convivem diariamente com o risco, com o desespero e com a morte de pessoas. Os profissionais da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros têm como missão proteger, resguardar e salvar vidas. E nessa pandemia em que vivemos, eles entregam diariamente nessa luta, nem sempre vitoriosa. Esta moção de aplauso é destinada a eles, também considerando na linha de frente no enfrentamento do Covid-19. O agradecimento a eles se trata de reconhecimento e valorização ao trabalho exercido no cotidiano, pela coragem, pela luta constante e pelo respeito à vida. Diante disto, submeto à apreciação do plenário, na forma regimental, a presente moção de aplauso como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à população pederneirense, paulista e brasileira. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, 27 de abril de 2021, vereador Adriano Camargo Alves. Moção segue para as comissões permanentes. Correspondência recebidas. Nada consta. Correspondência recebida, nada consta. Oradores inscritos. Cada vereador dispõe de 5 minutos. Com a palavra, vereador Adriano Postinho. Senhor presidente, novos vereadores, representantes aqui hoje da Polícia Civil, da Polícia Militar, nós tínhamos aqui também o sargento Pirogini, que estava representando o bombeiro, precisou sair devido a uma ocorrência. Obrigado pelo comparecimento, para nós é muito importante. Logo mais nós faremos a votação da moção, aí vocês terão a oportunidade também de expor o trabalho, grandioso trabalho que vocês prestam à nossa comunidade, que somente assim nós conseguimos manter a ordem. Se não for um trabalho conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós não conseguimos manter a ordem dentro do nosso país, né? Então, são pessoas que estão na linha de frente, tanto quanto os profissionais da saúde, e além de tudo,
com algumas situações desabonantes por parte de administrações superiores, que complica bastante o nosso dia a dia. Mas vamos lá. Algumas pessoas começaram a me ligar hoje perguntando referente à questão do atendimento de síndromes gripais dentro do Laudo Michel Neme. Então, que está sendo descontinuada nesse momento. Então, está passando por um processo de esterilização, de limpeza, e as síndromes gripais voltaram a ser atendidas dentro das unidades básicas de saúde, graças a Deus, devido a uma diminuição do número de síndromes gripais que nós estamos apresentando. Obviamente, que depende muito da população para que isso possa permanecer. O tirar o centro de Covid do Michel Neme proporciona aos moradores do bairro Valgrana, sabem muito bem disso, e adjacentes, um melhor atendimento para as demais doenças que a gente tem. Você direcionar isso para os postos de saúde gera uma questão de logística um pouco mais difícil? Sim, gera. Porém, graças a uma boa logística, uma boa adequação da saúde, nós conseguimos diminuir o número de atendimentos de síndromes gripais. Cabe à população, a nós vereadores e a todos os comerciantes, que a gente mantenha a questão da vigilância sanitária, na questão de distanciamento, na questão do uso da máscara, do uso do álcool em gel, entre outras precauções que já foram inúmeras vezes já proferidas aqui no plenário, televisão e outras mídias a mais, porque falta de informação não é. Então a gente pede, por favor, para que a população, mesmo que tenha tido esse relaxamento, que saibam utilizar isso, para que a gente não volte novamente a ter o que nós tivemos alguns meses atrás. Isso é importante, que a gente saiba estar utilizando. Então, hoje o meu uso aqui é para poder falar para a população que possa utilizar da melhor forma possível, para que a gente não tenha uma terceira onda, como outros locais já estão passando por terceiras ondas, que a gente não venha ter uma terceira onda, novamente com maiores restrições, com maiores dificuldades, e aí novamente nós temos atritos, novamente, tanto entre o Poder Legislativo, entre o Poder Executivo, com os comerciantes, e entre outros. Então, pedimos essa colaboração a todas as pessoas. Obviamente, as pessoas que forem até as unidades básicas de saúde, pedimos o uso permanente, constante da máscara, gente. Não tirem a máscara, porque lá dentro nós temos os idosos que estão indo para serem vacinados contra o Covid, contra a influenza, entre outros, contra a influenza um pouquinho mais à frente, mas nós temos as crianças que estão indo, nós temos as gestantes que estão indo, nós temos os outros pacientes debilitados que também estão indo até a unidade. Então pedimos a conscientização de todos, para que ao irem, vão sozinhos, evitem de ir com 3, 4 pessoas, vá apenas a pessoa que está doente, para que possa ter o seu atendimento da forma mais breve possível. Hoje é isso, obrigado. Continua o orador inscrito, Raul Cabeleireiro, vereador Danilo, vereadora Ângela, com a palavra a vereadora Ângela Vermelho. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, autoridades aqui presentes. O que me traz hoje aqui à tribuna primeiramente, eu quero parabenizar todos os organizadores do evento do dia 1º de maio aqui na nossa cidade, onde foi um evento de apoio pela democracia do nosso Brasil, onde tivemos 211 veículos na carreata, onde tivemos empresários que querem o bem do nosso país. Vou falar também, como todos sabem, nós votamos aqui o projeto de resolução da Câmara Solidária dentro do âmbito municipal. E hoje eu lancei a primeira campanha dentro desse contexto da Câmara Solidária. A campanha Aquece Coração, Esquenta Coração, melhor. É uma campanha onde nós iremos arrecadar mantinhas
de acrílico, de microfibra, seria, né? Que são mantinhas que podem ser esterilizadas. Já encaminhei todos os ofícios às empresas. Estou contando com a colaboração do Padre Fontana, do Padre Anderson, para ajudar a arrecadação dessas mantas, para que a gente possa destinar às entidades do nosso município. Como todos sabem, o ano passado, quando começou a pandemia, o governo do estado já lançou esse tipo de campanha em relação do inverno do ano passado, onde conseguimos aqui muitas mantinhas para Santa Casa, para cada aluno da PAI, para cada aluno da Casa Abrigo. E esse ano, pela Câmara Solidária, eu vou fazer esse trabalho. Inclusive, nós tivemos o ano passado também muita ajuda aí da Polícia Militar, do Bombeiro, em arrecadação dessas mantinhas. Essas mantinhas, ela está sendo oferecida por R$ 39,90 no comércio da nossa cidade. Então, não são mantinhas caras, que pode aquecer uma pessoa na hora de grande frio. E no momento que nós estamos vivendo hoje, atravessando a situação de pandemia, a Santa Casa é uma das entidades que mais vão necessitar dessas mantinhas. O ano passado a gente conseguiu suprir com bastante a doação para a Santa Casa, porque nós tivemos uma doação muito grande dessas mantas. E esse ano, novamente, eu vou contar com esses empresários amigos, com essa população que tem um coração enorme dentro da nossa cidade, com os nobres colegas aqui, vereadores, para que compartilhem disso. Porque daqui para frente, eu tenho certeza que o frio vai vir e vai vir com intensidade, e nós vamos precisar ajudar a suprir essas entidades que hoje estão passando por grandes dificuldades. Meu muito obrigada. Orador inscrito, vereador Bacana. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil, a todos presentes e a todos que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube. Entrou um projeto hoje, no qual eu coloquei, a discussão vai ser a partir da semana que vem, de proibição de veículo de tração animal, no qual todos sabem que é a minha bandeira em defesa dos animais, não só por isso, como também atrapalha o trânsito e bastante, evita acidente, e a gente sempre vê, né? Eles acabam até indo pelas estradas, aí no acostamento, e sem contar o que acontece com os animais, né? Que não são bem tratados, não têm alimentação adequada, são chicoteados. Eu acho que estamos no século XXI, acho que acabou esse sofrimento, essa escravidão. E eu coloquei no Facebook, e teve em torno aí de 45 mil habitantes que nós temos aqui em Pederneiras, apenas 2 pessoas se posicionaram ao contrário, no qual elas disseram que não causa nenhuma dor no animal, nenhum sofrimento. Como que não causa nenhum sofrimento? Basta você digitar no Google, você vai ver o que é o sofrimento de um pedaço de ferro na sua boca, no qual, para ele frear, ele freia por extrema dor. Se você prestar atenção, várias vezes que ele está puxando, aquele bridão, né? Até o nome é feio daquilo. Ele freia justamente, ele para justamente porque está apertando a sua língua, o céu da boca e forçando os seus dentes. Ou seja, ele começa a tremer, porque atinge o sistema nervoso, até o sistema nervoso do cavalo. Então, se contenta que é só carroça, charrete, aqui no perímetro urbano. E peço para os nobres vereadores que também me acompanhem e que, se puderem, ler um pouco a respeito
do que pode causar no animal essa crueldade. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Continua orador inscrito, vereador Valgrana, vereador Chiquinho, vereador Marildo. Com a palavra, vereador Marildo. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, senhoras vereadoras, boa noite ao capitão Tiago, e assim estendo meus cumprimentos a todos da corporação que estão aqui, a todos vocês que estão assistindo em casa pela internet. Eu queria aqui hoje, agradecer ao empenho aí do ex-médico não, médico, por favor, desculpe, ex-prefeito de nossa cidade e médico, Dr. Rubens, que tem me ajudado bastante nas minhas conquistas, das minhas emendas. Aliás, quarta-feira estarei aí em São Paulo, pedindo um pouco mais de dinheiro para a nossa cidade, pedindo mais favores ao Joãozinho da farmácia, a Ivana, e agradecer ao deputado federal Carlos Sampaio, que nos mandou aí R$100 mil para nos ajudar aí no combate à Covid, enfim, para ajudar na saúde aqui na Santa Casa da nossa cidade. Quero agradecer também ao deputado federal, me fugiu o nome dele aqui, mas vou lembrar aqui já, ao capitão Augusto, capitão Augusto, que tem ajudado muito a nossa cidade, tem feito aí bastante melhorias para a nossa cidade, e às vezes a gente se lembra desses deputados somente na época de eleição, e não é, essas pessoas vêm ajudando nós todo mês, toda vez que a gente vai lá para Brasília e pede ajuda, tem ajudado muito a gente lá, viu, capitão Tiago? Então, o capitão Augusto tem ajudado muito a gente aqui também. Quero pedir um pouco de paciência para o pessoal da Cidade Nova, do Marilena, que tem reclamado aí da poeira, e quando chove, das enxurradas barrentas aí, por causa do loteamento Bosque dos Ipês. Gente, vamos ter um pouquinho de paciência, porque se não passar por tudo isso que estamos passando, não tem como colocar aí a galeria de água pluvial. Então, assim que colocar a galeria de água pluvial, nós já estaremos solucionando esses problemas todos aí. Então, um pouquinho de paciência. O pessoal tem reclamado bastante também deste som alto, entre linhas aí, essa bagunça que está tendo na Avenida Santa Rita de Cássia, na Cidade Nova. Tenho tido muitas reclamações. O capitão Tiago está aqui, representante da Corporação de Pederneiras, do batalhão, e vou estar passando para ele todas as reclamações de vocês, e vamos ver o que pode ser feito para a gente poder solucionar esse problema, mas tem que ser um trabalho em conjunto. A gente não pode achar que só a polícia vai resolver esse problema, ou só o legislativo, só o executivo. A gente tem que ter apoio da comunidade também. Então, todos nós temos que trabalhar junto. O pessoal aí da rua Padre Montezuma tem reclamado bastante, então eu estou pedindo aqui um pouco de paciência para vocês. Bastante gente tem feito pedidos para mim. Marildo, conserta isso. Marildo, arruma aquilo. Gente, olha, aqui estão 4 anos de indicação que eu fiz na administração passada, pedidos meus que não foram aceitos. Então, não vai dar para fazer tudo de uma hora para outra. Não tem como, O pessoal está pedindo reforma da Praça da Cidade Nova. Eu pedi 4 anos, não foram feitos. Então, a gente não dá para fazer tudo em um dia. A gente está atacando as prioridades, que são os redutores de velocidade perto das escolas, porque estão aí à volta às aulas, pintando os obstáculos, pintando as faixas de pedestre. A gente está atacando as prioridades, preparando os prédios públicos, da educação, que nós vamos receber nossos alunos aí, das creches, as praças esportivas, porque assim que a situação vai se amenizando, esses prédios têm que estar prontos para estarem funcionando. Então, nós estamos trabalhando em cima disso. E eu não posso deixar de agradecer aqui ao deputado Arnaldo Jardim, que vai estar aí, em breve estarei em Brasília, para a gente poder estar fechando uma emenda de R$300 mil para a construção do centro comunitário do Maria Helena. Então, agradecer ao deputado aí, que eu já tive uma conversa com ele aí, através de uma live,
e eu espero que dê certo essa tratativa nossa. E dizer que quarta-feira estou indo para São Paulo para tentar aí um recurso junto ao esporte, né, Secretaria de Esporte novamente, pedindo reformas para os nossos centros esportivos, e espero que a gente tenha êxito nessa nossa caminhada aí. E aqui quero deixar os meus pêsames aqui, a família do Claudinho Chances, que é o irmão do Pintadinho. O nome dele é Claudinho Chanches mesmo, viu, gente? Uma pessoa que fez muito pelo esporte da nossa comunidade, com muito pouco recurso ou quase nada, mas com muita vontade. Então, Claudinho, onde você estiver aí, que Deus esteja realmente confortando você, você é uma pessoa do bem, e a sua família também, Pintadinho. A gente tem sempre aí uns embates aí, mas sabe que eu gosto muito de você, gosto muito da sua família. Então, que Deus ponha a mão e cuide de todos vocês também. Sem mais, senhor presidente. Agora eu vou usar a palavra... Não. Gostaria de dizer que hoje estive no distrito de Goianás, fazendo algumas visitas lá hoje. Estive no posto de saúde, vendo como é que está os remédios para os moradores do distrito. E dizer que nós recebemos lá positivo, lá no distrito de Goianás. O pessoal lá está conversando com a enfermeira, com o João, tudo tranquilo. Também gostaria de dizer que eu estive hoje no centro de diagnóstico, teve umas reclamaçãozinhas lá hoje, de um problema lá de um pai de família, já procuramos lá a assistente social, junto com a chefe, para tentar resolver o problema de um pai de família hoje, lá no centro de diagnóstico. Também queria informar que meus pêsames para a professora Marisa Serotini Henrique e família. Estivemos no velório essa semana, momento difícil para todos os professores, os funcionários públicos que esteve no velório da Marisa. E também Claudinho Chaves, nós estivemos no velório dele, menino, como diz ali o professor Marildo, que fez muito pela comunidade, com as crianças, com os jovens. É um menino que lutou aí e vai sentir falta deles lá na quadra de futebol, nos campeonatos. Nós vimos a alegria que as crianças tinham junto com o Claudinho. É um momento difícil. Inclusive, nós estivemos ontem, passando o bairro Juliano Miguili, e o Gabriel, que foi atleta dele, nos cobrou: Chapéu, Claudinho merece o nome de uma praça, o nome de uma rua. Eu falei para o Gabriel, para o pai dele: senhor Roberto, muito obrigado pela ideia. Já estou encaminhando para a nossa assessoria, indicando, ver se coloca o nome de uma rua, de uma praça, nesse menino que fez muito pelos jovens lá dessa comunidade. E para encerrar minha fala, gostaria de dizer que a Pascoaloto continua com 100 vagas de emprego para a nossa população de Pederneiras, acima de 18 anos e não necessita de experiência. Então, quem tem vontade, está desempregado, queira trabalhar na Pascoaloto, o pessoal da RH ligou para mim semana passada, oferecendo só para Pederneiras 100 vagas de emprego, acima de 18 anos, não necessita experiência. E para a região, 900 vagas de emprego. Sem mais.
Ordem do dia. Gostaria de informar os senhores vereadores que decisão da mesa diretora, a emenda e o projeto será número 26, será retirado de pauta. Projeto de lei número 28 de 2021 do Legislativo, que estabelece regras para a utilização do brasão do município de Pederneiras e da outras providências. Autoria vereadora Ângela Vermelho. Peço a palavra, senhor presidente. Quórum de aprovação, maioria simples. Em discussão? Palavra, vereador Bacana. Eu vou ler aqui alguns dizeres aqui da lei orgânica do município a respeito dessa emenda que foi feita a esse projeto de lei. A Lei Orgânica do Município de Pederneiras, aprovada em 5 de abril de 1990, estabelece seu parágrafo único do artigo 2º, que são símbolos do nosso município, a bandeira, o hino, o brasão de armas e os estabelecido em lei municipal, representativos de sua cultura e de sua história. Artigo 2º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o executivo e o legislativo. Parágrafo único. São símbolos do município de Pederneiras a bandeira, o hino, o brasão de armas e outros estabelecidos em lei municipal, representativos de sua cultura e de sua história. A imagem do brasão de armas do município de Pederneiras foi estabelecida através da Lei Ordinária número 479, de 1º de janeiro de 1957. O uso de quaisquer símbolos, brasões, imagens ou outros tipos de representação em documentos, identificações de veículos ou em prédios públicos municipais, seja do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, que não seja o brasão de armas, fere de forma imperdoável a Lei Orgânica do Município de Pederneiras. Desta forma, são, sem sombra de dúvidas, ilegais e devem ser impedidos, sob pena de responsabilização dos autores por improbidade administrativa e outras normas legais. O projeto de lei número 28/2021 visa tão somente regulamentar a utilização do brasão de armas, na qual é chamado do referido projeto como sendo brasão do município de Pederneiras. A utilização de símbolos, brasões, imagens ou outros tipos de representações diferentes do brasão de armas em documentos, nas identificações de veículos e em prédios públicos municipais, fato que, inclusive, foi praticado pelas administrações remotas e está sendo pela atual, são ilegais. A emenda modificativa 5/2021 do projeto de lei 28/2021, na qual foi aprovada em plenário dia 26 de abril de 2021, prevê no texto do artigo 1º que a alteração do artigo 3º do projeto de lei, que quando aprovada, estaria em vigor somente em 1º de janeiro de 2025. Essa emenda está dando alforria a atos ilegais e de improbidade administrativa, que são as utilizações de símbolos, brasões, imagens ou outros tipos de representações diferente do brasão de armas em documentos, nas identificações de veículos em prédios públicos municipais. É inadmissível que nós, vereadores, que entre outros deveres constitucionais, morais e éticos, possamos simplesmente permitir o cometimento ou a continuidade de atos ilegais e de improbidade, ficando nós à mercê da representação junto ao Ministério Público. Embora tenha sido até a presente data normal
e como forma de marcar um período de administração pública municipal dos diferentes governos, a utilização de símbolos, brasões, imagem ou os outros tipos de representações, identificações de veículos em prédios públicos municipais são atos ilegais. Diante disso e dos equívocos cometidos por vereador, ao dar o voto favorável à emenda modificativa, enquanto membro da Comissão de Justiça e Redação e na aprovação em plenário da mesma emenda, o que torna o projeto de lei ilegal. Meu voto é contrário ao projeto, diante da aprovação da emenda modificativa, que é ilegal. Diante disso, senhor presidente, dessa leitura que eu fiz, nós, como temos que cumprir a lei, assim como foi, né, do decreto, né, como disseram que é a maior do que a lei que ia colocar no município, a mesma coisa a gente estaria fazendo aqui, passando em cima da lei orgânica do município. Então, esse é o meu posicionamento. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Palavra, por favor. Palavra, vereador Adriano Postinho. Refletindo sobre os dizeres do vereador Marildo na última sessão, para que a aplicabilidade seja executada após 5 anos, eu mantive meu voto contrário àquilo que a Ângela havia dado como precedente a ser implementado dentro do nosso município. Eu acho que a gente tem que sempre aprender a rever alguns conceitos e acredito que sim, que é algo viável. Entendo agora o posicionamento também do vereador Bacana, que eu acho que terá que ser amplamente discutido posteriormente aqui, mas acompanharei o projeto junto com os demais colegas, porque acredito também que o Brasão ele é o maior, não que você não possa ter um outro, mas que você não tenha o gasto para que não execute aquela situação. Então, irei acompanhar no projeto na data de hoje. Obrigado. Continua em discussão. Palavra, vereadora Ângela Vermelho. Boa noite, presidente, nobres colegas. Em relação a esse projeto, essa semana eu recebi apoio de muitas pessoas, inclusive que eu nem imaginava que falaram que já deveria ter sido feito isso há muitos anos. Pessoas da sociedade, empresários, na qual falaram que o brasão teria que ser usado mesmo e o gasto público ser cedido. Então, eu peço para que o projeto prossiga, entendeu? E que nós obedecemos tanto a Constituição Federal quanto o nosso regimento interno. Continua em discussão, projeto número 28/2021. Ninguém quer fazer uso da palavra? Coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Explicação pessoal. Cada vereador dispõe de... Senhor poderia deixar a explicação pessoal para o término da sessão, até para poder adiantar a questão da moção, para o pessoal poder também fazer o uso da palavra e eles poderem ir embora, poderem ir, porque estão todos cansados também do dia a dia de trabalho. Consulta os vereadores. Sobre a possibilidade de deixar a explicação pessoal para a estação extraordinária. Consulta os vereadores. Vereador Raul. Vereador Danilo. Vereadora Ângela. Vereador Bacana. Vereador Valgrana. Vereador Chiquinho. Vereador Marildo. Pedido do vereador Adriano, acatado pela maioria. Convocação da sessão extraordinária, nos termos do artigo 165, parágrafo 2º do Regimento Interno,
esta presidência convoca a Casa para a realização de sessões extraordinárias, quantas forem necessárias, a se realizarem logo após esta sessão, para que sejam deliberadas as matérias que esta Casa reputa como das mais alta importância, conforme requerimentos de números 50 e 52, deliberados nesta sessão. A sessão está encerrada.